750 pontos. Se eu considerar que meu manual é de 750 pontos, o que significa? Eu tenho que transformar esse percentual em pontuação, ok? Então, ele tem, tipo, o máximo de pontos que vai ser atingido são 750 pontos. Isso significa que, como eu estabeleci os fatores, depois os graus dos fatores, que eu expliquei na outra aula, que seria desde o fator desde o grau mais elementar até o mais complexo de cada um desses fatores. Então, isso significa que o grau mais complexo, ele tem o valor máximo estabelecido conforme o percentual daquele fator. E o mínimo é 10% do máximo, para não ficar zerado, porque senão eu poderia pôr o mínimo 0, mas a gente começa com 10%. Vou explicar melhor. Se instrução e conhecimento pesa 15% e o meu manual por pontos é 750, então é 15% de 750. 15% de 750, a gente fizer o cálculo, dá 113. Então, a gente vai precisar aí de uma calculadora, não sei se vocês têm fácil aí. Vamos começar só para me acompanharem, tá? Então, se vocês tiverem aí fácil uma calculadora, só para o instrução e conhecimento, vale 15%. Se a tabela, o manual é 750 pontos, eu vou pôr 15% de 750. 750 vezes 15%. Oh, caramba. 750 vezes 15%. Dá 112,5, se você for calcular. A gente arredonda isso, arredondei para 113, para não ficar com números muito quebrados. Se esse 112, eu pus 10% de 112 vezes 0,10, 11,25, arredondei para baixo, ok? Nesse sentido, eu tenho quanto pesa, quantos pontos tem o grau 1, que é o primeiro grau, e o último grau do instrução conhecimento. Ou seja, o grau 1 vale 11 pontos e o grau 7 do instrução conhecimento vale 113 pontos. Ok? Eu mandei pelo WhatsApp um manual de avaliação de cargos para vocês. Então, por exemplo, no manual de avaliação de cargos, ele inclusive está em branco, a pontuação. Então, a ideia é que depois vocês coloquem nesse manual, imprimam, né, e coloquem no manual. O grau 7 vale 113, o grau 1 vale 11. E aí nós vamos fazendo com cada um, por exemplo, experiência, 16 pontos, é isso, né? Então, 750 vezes 16%, dá 120, que é 16% de 750. E 10% de 120 dá 12. Complexidade de iniciativa, 20%. 20% de 750 dá 150. 10% de 150 dá 15. Então, nesse sentido, nesse raciocínio, eu tenho aqui. Vou fazer esse instrução conhecimento. Eu tenho aqui
o mínimo de pontos é 11 e o máximo de pontos do São Conhecimento é 13. Vou fazer aqui a anotação. Aqui é o máximo de pontos e aqui é o mínimo de pontos. O grau 1 sempre vai ser o mínimo de pontos. E o último grau do fator sempre vai ser o máximo de pontos. Nesse raciocínio, quanto, então, é o grau 1 do experiência? Vai ser 12. 12. E quanto que é o último grau? Acho que já tá aqui, né? Não vale. 120. 120. Uhum. Então, vou fazer mais um. Quanto é o grau 1 do complexidade iniciativa? 15. Ok. E quanto é o grau 7 do complexidade iniciativa? 150. 150. Mais um. Quanto que é supervisão exercida? Quanto é o grau 1? 8. 8 pontos. E quanto é o grau 7? 75. 75. 75. Uhum. Ok. Todo mundo entendeu esse raciocínio? Ok? Uhum. Se tiver alguma dúvida, me pergunta, tá? Deixa eu pôr aqui a borracha. Então, até aqui tá fácil. Só que eu tenho o número de pontos do grau 1 e do último grau, que tem, eu tenho fatores que tem 7 graus, tem fator que tem 8 graus, que é a experiência. Complexidade são 7 graus, supervisão exercida são 7, supervisão de pessoal são 7. Aqui, responsabilidade por erro, já tem só 5 graus, tá vendo? Nós criamos, no caso, quando eu criei o manual, eu criei só 5 graus. Responsabilidade por dados confidenciais também são 5 graus. Vamos pegar aqui, esses que são 5 graus. Responsabilidade de erros. O grau 1, quanto que é? 4. 4. E o grau 5? 38. 38, tá? Ok, aqui tá fácil, só que eu preciso da pontuação desses outros graus, que são os intermediários entre o mínimo e máximo. Desculpa, para isso, nós vamos utilizar uma fórmula geométrica, chama progressão geométrica. Parece complicado, mas ela não é muito. Para eu saber qual é o índice, qual é a variável fixa que eu tenho que aplicar para eu ter números exatos entre os graus, tá? Então, eu vou... Pode falar, Armando. Desculpa, eu não sei se eu perdi alguma coisa, mas como a gente decide quantos graus tem cada um? Porque quando você está elaborando o manual, nessa parte aqui, ó, tá vendo? A gente tem que especificar, primeiro você estabelece os fatores. Quais são os fatores? Esses são fatores, tá? Que aí pode ser esses 10, que eu tô trazendo aqui como exemplo, 10 fatores para vocês. Pode ser menos, pode ser mais. Mas o ideal é em torno de pelo menos 8. Dá para tirar uns 2 daqui. Mas eu sempre quando eu faço com esses 10. Ok. Só que depois que eu estabeleci os fatores, eu tenho que estabelecer o grau desses fatores, porque cada fator eu tenho que estabelecer graus conforme o nível de complexidade. Por exemplo, o experiência, eu vou trazer do manual. Eu lembrei. Agora lembro. Então, experiência, eu defini que tem 8 graus, porque eu comecei desde do cargo não requer experiência, até o grau 8, que é o cargo requer mais de 7 anos. Poderia ser menos, pode até ser mais. Então, para cada um dos fatores, é a mesma coisa. Se você... deixa eu até trazer aqui, eu vou interromper.